Som, teste. Ei. Som. Ou. Alô, som. Som, teste. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui em mais essa sessão ordinária. Agradecer a presença aí do Jerônimo, Bonibene, Farinha, Girino, seu Pedro Lagoano, Milton, Junim. Agradecer os nossos colaboradores. Agradecer também os internautas que nos acompanham e também os nossos colegas vereadores pelo compromisso pelo município. Solicito ao senhor secretário que proceda à confirmação do quórum. Senhor presidente, é quórum. Portanto, há legitimidade nos trabalhos da sessão ordinária do dia de hoje. Havendo quórum, sob nome e a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária. E solicito ao senhor secretário que proceda da leitura de um texto bíblico e peço aos que as condições físicas permitirem ficarem de pé. Sol da terra, luz do mundo. Vocês são o sol da terra, o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas do candeeiro, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que estás no céu. Palavra da salvação. Coloco em discussão a ata da 8ª sessão ordinária do dia 17 de maio de 2016 da 6ª legislatura. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, que permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. A sessão de hoje trata de matéria exclusiva para a leitura do projeto de lei número 020 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2017 e da outras providências.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria em pauta. Projeto de Lei número 020/2016, de 14 de abril de 2016. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2017 e da outras providências. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Suzanápolis, relativas ao exercício financeiro de 2017, compreendendo: 1. As orientações sobre a elaboração e execução do orçamento municipal. 2. As prioridades e metas da administração pública municipal. 3. As alterações na legislação tributária municipal. 4. As disposições relativas às despesas com pessoal. 5. As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. Outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes dos anexos respectivos. Capítulo 2º. Das diretrizes para elaboração da execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando-se os seguintes objetivos principais. Primeiro, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. 3. Promover o desenvolvimento econômico do município, reestruturar os serviços administrativos, buscar maior eficiência na arrecadação de receitas. 6. Prestar assistência à criança e ao adolescente. 7. Melhorar a infraestrutura urbana. 8. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. 9. Desenvolver programas de prevenção e combate às drogas. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: 1º, o orçamento fiscal. 2º, o orçamento de investimento das empresas. 3º, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão as despesas no mínimo até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do Legislativo para as pertinentes funções orçamentárias deste poder. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2017 obedecerá às seguintes disposições. Primeiro, cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas físicas. Segundo, com finalidade idêntica a outras da mesma espécie, as atividades deverão observar igual código, independentemente da unidade orçamentária. Terceiro, a alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. Quarto, na estimativa de receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações da legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação no ano seguinte. 5. As receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2016. 6. Novos projetos terão dotação apenas se supridos os demais, ora em andamento,
e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execução em cronogramas físicos financeiros. Artigo 5º. Para atendimento dos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos poderes legislativo e executivo, bem como as entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2016. Artigo 6º. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente a 0,50% da receita corrente líquida, conforme o valor apurado no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar até o limite de 15% das despesas inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e a transferências de uma categoria de programação para outra e de um órgão orçamentário para outro. Artigo 8º. Nos moldes do artigo 165, inciso 8º, da Constituição e do artigo 7º, 1 da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder no máximo até 20% para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 9º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas que atuem nas áreas de saúde, assistência social, educação e cultura dependerá de específica autorização legislativa, sendo calculada com base em unidade de serviços prestados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiária às seguintes condições: a. Finalidade não lucrativa. b. Atendimento direto e gratuito ao público. c. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. d. Aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita. e. Compromisso de franquear na internet demonstrativo quadrimestral de uso do recurso municipal repassado. f. Prestação de contas do dinheiro anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. Artigo 10º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará: 1. Caso se refiram às ações de competência comum do Estado e da União, previstas no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Após a celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 11. As despesas de publicidade e propaganda e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão ambas destacadas em específica categoria programática sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 12. Ficam proibidas as seguintes despesas: 1º, novas obras, desde que bancadas pela paralisação das antigas. 2. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa. 3. Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil. SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. 4. Pagamento de horas extras e ocupância de cargos em comissão. 5. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. 6. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. 7. Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cesta de Natal, entre outros brindes. 8. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3. Da execução do orçamento.
Artigo 13. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser revistos no decorrer do exercício, conforme os resultados obtidos na execução do orçamento. Artigo 14. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos critérios adicionais. Parágrafo 2º. A limitação será proporcional ao comprometimento da meta, sendo determinada por unidade orçamentária. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será coordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas alusivas à obrigação constitucional e legal do município. Artigo 15. O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2017, sendo o cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos programas legislativos. Artigo 16. Para isentar os procedimentos relativos à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais, considera-se irrelevante a despesa cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites do artigo 24, 1º e 2º da Lei Federal número 866 de 1993. Artigo 17. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão estabelecer as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de critérios inferiores aos custos de cobrança, bem como o desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto e estimativa da receita. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 18. As prioridades e metas para 2017 são as especificadas no anexo que integra esta lei, as quais terão procedência na Lei Orçamentária de 2017. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado, de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, inciso 2º da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 4. Das alterações na legislação tributária. Artigo 19. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. 2. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-a à realidade do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5. Das disposições relativas a despesas de pessoal. Artigo 20º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, nisso incluído: 1. Concessão de vantagens, bem como o aumento ou reajuste da remuneração. 2. Criação, ocupação e extinção de cargos, empregos e funções.
Terceiro, criação e alteração na estrutura de cargos, carreiras e salários. Quarto, provimento de empregos em contratações emergenciais, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções e acréscimos da despesa com pessoal. Capítulo 6º, das disposições gerais. Artigo 21º. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso mensal, de que trata o artigo 13 desta lei, respeitado o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso a lei orçamentária tenha contemplado dotações superiores àquele limite constitucional, aplicar-se-á a necessária limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo em até 60 dias do início da execução orçamentária. Parágrafo 3º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12 aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 22. Os projetos de lei de crédito adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. Artigo 23º. O sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a: primeiro, execução de obras. Segundo, frota de veículos. Terceiro, coleta e distribuição de água. Quarto, coleta e disposição de esgoto. 5. Coleta e disposição do lixo domiciliar. Sexto, alimentação escolar. Artigo 24º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 25º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Suzanápolis, 14 de abril de 2016. Osmar Mendanha Dias, Prefeito Municipal. Era isso. Nada mais havendo a tratar, sob nome e a proteção de Deus, quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui em mais essa sessão, os internautas que nos acompanham, os nossos colaboradores e aos vereadores pelo comprometimento no nosso trabalho. Declarando assim encerrado a presente sessão, fiquem todos com Deus, aceite um forte abraço.